Vamos sintonizar, lindezas, pegar um cafezito para receber mais uma inspiração na conexão com a Lua na fase nova, entrando em Leão às 17h17, frequência da mão lunar na energia de hoje, e tudo isso conduzindo a um lugar de cura. Então, quanto mais consciência nós levamos para pontos que são desafiadores e sombrios na nossa vida, mais estamos levando cura. Essa Lua nova em Leão traz para o lugar da cura do próprio ego, da falta de confiança, da falta de autoestima e de leveza também, porque por vezes o ego ele entra em uma rigidez para te proteger, né, de sentir a mesma coisa que um dia foi sentida, que te desafiou, que te fez sofrer, que doeu, e ali vai formando uma casca rígida e forma um bloqueio. Então, o ego, ele não é o seu inimigo, né? Ao contrário do título de um livro, o ego, ele é uma estrutura psíquica para te individuar, para você se compreender como indivíduo. Mas se identificar apenas com ele é que torna o seu caminho desafiador, né? Porque fica batendo a cabeça em certos pontos de novo, deixando que o ego trave a expressão mais genuína e verdadeira, né? E isso é algo a ser curado e visto. E dentro dessa energia de hoje, o arquétipo da mão conduz à cura. E o tom lunar conduz ao desafio do ciclo. Então, é um ciclo para você matar o ego também, para você curar o que te liga a experiências que formaram essa casca rígida, que você não está deixando ultrapassar por proteção, então por um mecanismo de proteção. Não quer dizer, lindeza, que se você viveu algum dia uma situação que ela vai se repetir na sua vida, é porque você já não é mais a mesma pessoa. Você se lapidou, você aprendeu com aquela determinada situação, né, que te aconteceu, alguma lição foi tirada dali, algum aprendizado, e por mais que tenha doído, né, vai mais de pertinho para essa dor, olha ela com amor, porque nós curamos aqui o sofrimento com amor. E se as pessoas soubessem disso, né, que o amor é a frequência mais elevada do universo, elas não empacariam ali de se abrir para amar também as suas dores, né? Não empacariam nesse ponto de dor, e sim olhariam isso com mais cuidado, com mais amorosidade e carinho também para acolher, né? Para entender que é uma parte sua que quer ser integrada na sua totalidade. E ao deixar essa dor envolta a uma camada rígida, você não está integrando isso na sua totalidade, né? E sim guardando um campo de consciência denso sobre a sua energia, que bloqueia a expressão daquele tema na sua vida. Então, aquele tema passa a ser uma sombra e não mais um lugar fluido. Então, olhar com verdade é sair do campo do ego e entrar no campo do coração. E essa cura é a cura mais bonita, é a cura mais alinhada, mais coerente, é se abrir para o próprio coração e deixar o ego para a utilidade que foi feito, né? E a sua individualidade, que é a função do ego, né? O ego serve a alma, ele é um canal potente para manifestar e para você liderar a sua jornada. Então, o livro O Ego é Seu Inimigo, ele é bem interessante, inclusive, esse livro, mas ele traz uma outra abordagem. Ele conduz no sentido de ter mais humildade, de sair da arrogância, né, agir com integridade. Então, o ponto aqui dessa energia de leão, a ser visto, a ser curado, é a necessidade também da validação externa. Então esse é outro ponto, né, essa necessidade de ser validada, de ser vista, de ser aplaudida, dos likes, né, da aparição, porque isso revela camadas de autoestima mal construída internamente, revela dores, revela essa busca pela validação do que está fora, né? Isso traz uma fragilidade emocional interna. Então, ou seja, se eu não me supro emocionalmente, né, e preciso a todo custo colocar ali a melancia na cabeça para ser vista, porque isso é meu combustível, se o que está fora precisa me validar, então
eu busco o meu valor pelo que está fora, é muito nesse sentido. Caso contrário, vai ficando ali cabisbaixo, né, então fica muito nessa dinâmica, que o ego está atuando dentro de uma distorção, que não é algo genuíno, né, que não é a energia de leão mais qualificada, que é da leveza, da conexão com a criança interior, vivendo a sua autenticidade no mundo, né. Por que leão é ligado aqui à criança interior? É porque essa é uma cura, de um caminho para esse lugar da autoafirmação, né, de uma forma mais autêntica, que é quando a essência se manifesta. É porque, depois que a essência vai sendo encoberta de camadas, crenças, distorções da família, né, que vai moldando a essência, a pessoa vai esquecendo o seu próprio brilho, então vai se desconectando de quem se é, da sua criança interior, para corresponder às pessoas, para ser validada, né, porque se perdeu dessa criança que apenas é. Entendem quantas camadas tem nesse lugar, né? Quanta cura reside por debaixo dessas camadas? Então, são pontos aqui a serem vistos, né? Esse lugar da validação, esse lugar do ego. Então, dentro dessa conexão de hoje, a trilha que vai te levar de volta a se tornar vital, brilhante, reluzente, né? A palavra é você se conectar com a sua criança interna, deixar o ego conduzir na função dele, como uma ferramenta que ele é, e trazer essa cura para tudo que você anda fechando dentro de um potinho, com medo, se protegendo, de algo que está fazendo com que você não se abra para experiências outras, né, que podem ser belas na sua vida, para você se libertar do que está te prendendo a um trauma. E eu sei que é um processo, né, claro, só que eu também sei que isso vai te levar, esse processo, a um outro lado, que é depois da dor que há a cura, né, depois da dor, há cura. Há amor também e há beleza, né, porque você merece viver essa expressão, mais autêntica da vida, pulsante em você. Esse é o lugar, que você vai trilhar e vai ser conduzida ao se abrir para as curas, a lindeza. Então tenham um ótimo final de semana e nós voltamos a nos sintonizar por aqui. Gratidão, namastê.